Olá, bom dia, graça e paz. Vamos ao estudo do capítulo 3 no livro de Números, dando sequência em nossa jornada bíblica Despertar com Deus. Este capítulo nos apresenta o tema O Serviço e o Censo dos Levitas. O capítulo 3 continua a fornecer detalhes importantes sobre a organização e as responsabilidades da comunidade israelita durante sua jornada pelo deserto. Este capítulo enfoca especificamente os deveres e funções dos levitas, que foram designados para o serviço do tabernáculo. Um dos significados simbólicos mais proeminentes encontrados em número 3 é a ênfase na santidade do serviço. A separação dos levitas, portanto, não apenas simboliza a consagração deles a Deus, mas também nos exorta a consagrar nossas vidas a Deus em todos os aspectos. Essa é a introdução, um resumo, um prefácio do capítulo e do estudo de hoje. Ontem nós vimos e falamos sobre a ordem, a organização maravilhosa como Deus realizou, preparando o povo para prosseguir a sua jornada e conquistar a terra prometida. Hoje vamos nos deter neste capítulo 3 na tribo de Levi, que foi separada para o serviço sagrado do santuário. Portanto, agora vamos aos detalhes. Você já deve ter lido ou ouvido, o áudio do capítulo, e agora vamos aos comentários. A missão dos levitas. Números é o livro dos levitas, assim como Levítico é o livro dos sacerdotes. Dá-se especial importância ao culto divino. A tribo de Levi é separada para o serviço do Senhor, o serviço do santuário. Isto revela o interesse de Deus pelos homens e a importância que devemos dar ao culto que lhe prestamos. Distinções nítidas são feitas aqui entre a casa sacerdotal, ou seja, os filhos de Arão, que eram separados exclusivamente para o sacerdócio, e os levitas. Esses últimos deviam ser ajudantes dos sacerdotes, e ao cumprirem seus deveres, serviam não somente a Arão, mas também a nação inteira. O verso 1, são estas, pois, as gerações. Esta é uma fórmula comum que aparece com frequência também no livro de Gênesis, capítulos 10, 11, capítulos 25 e 36. Trata-se de um título usado para introduzir uma nova seção da narrativa, introduzindo o relato ou a história das pessoas mencionadas. Aí fala de Arão e de Moisés. Arão é mencionado aqui em primeiro lugar, porquanto a sua família é o assunto deste capítulo. O ofício de Moisés, muito embora mais elevado que o de Arão, era pessoal e não ligado à tribo, ao passo que Arão foi o progenitor de uma longa e distinta linhagem de sacerdotes ao longo do tempo. Considerando o verso 3, fala dos sacerdotes ungidos. A unção de Arão e seus filhos como sacerdotes do Senhor é descrita também no capítulo 29 de Êxodo. Ungidos. Este termo hebraico ungido
vem do Machia, veio posteriormente a ser o título específico de Messias, o Cristo, relacionado a Jesus, o Messias. Tanto no grego como no hebraico, Messias significa ungido. Verso 4. Descreve Nadab e Abiú, a grande ênfase sobre o pecado de Nadab e Abiú, que se menciona 5 vezes em Números. A proximidade com a santidade de Deus requer santidade e obediência da parte de seus sacerdotes. Por todos os tempos, a morte dos filhos recém-consagrados de Arão serviu para advertir os ministros de Deus a respeito das suas tarefas, da santidade do seu serviço. Perante o Senhor, esta expressão que aparece 2 vezes no versículo parece colocar ênfase não na morte anormal dos 2 sacerdotes, mas na tristeza de Deus em relação ao incidente. Fogo estranho significa literalmente um fogo ilegal, um fogo não autorizado. Se lembram que estudamos este assunto de Nadab e Abiú, né? Não tiveram filhos. Se Nadab e Abiú tivessem filhos, estes, e não Eleazar e Itamar, teriam sucedido Arão no sumo sacerdócio. Todas as famílias sacerdotais traçavam a sua ascendência até Eleazar e Itamar. Diante de Arão, literalmente perante o rosto de Arão, que significa durante o tempo de vida dele. Comentando o verso 7, cumpram seus deveres. É a parte prática de uma vida religiosa. A mensagem geral do livro de Números tem 2 lados: o fracasso do homem e a vitória das promessas de Deus. Comentando o verso 10, o estranho, ou qualquer pessoa que não fosse ali da linhagem de Arão, qualquer pessoa sem autorização. Os serviços do tabernáculo poderão ser realizados somente mediante a ordem expressa do Senhor. Se os filhos de Arão foram mortos no início de seus deveres, como uma pessoa desautorizada ousaria, mesmo em violar os limites? A palavra não tem, neste versículo, o mesmo significado do que no capítulo 1, verso 51, onde o termo denota um não levita. Aqui inclui os levitas. Na verdade, refere-se especialmente a eles. Ou seja, um levita comum não tinha permissão de participar na esfera exclusiva da atividade de Arão e de seus filhos. A violação dessa ordem divina foi um dos pecados de Jeroboão, pois ele permitiu que não levitas desempenhassem funções sacerdotais. Arão e seus filhos são indicados ao sacerdócio. Existe um tremendo contraste entre o sacerdócio de Arão no Antigo Testamento e o de Cristo no Novo Testamento. Arão e seus descendentes eram os únicos que poderiam desempenhar as atribuições dos sacerdotes e se aproximar do lugar de habitação de Deus. Agora que Cristo é nosso sumo sacerdote, nosso intermediário perante Deus, lá no santuário, no céu, qualquer um que o siga é também chamado de sacerdote, conforme 1 Pedro 2, versos 5 e 9. Hoje, todos os cristãos podem se aproximar da presença de Deus sem medo, porque o próprio Filho de Deus encoraja seus filhos a fazer isto.
Podemos superar a culpa quando temos um especial relacionamento com Deus, baseado no que Cristo fez e faz por nós. Olha que importante esse esclarecimento. Aproximar. A palavra não quer dizer chegar perto no âmbito físico, em sentido comum, mas realizar qualquer função sagrada do sacerdócio. É esse o sentido do que está escrito para aquele tempo. Ok? Verso 12. Em lugar de todo primogênito. Os levitas foram separados para o serviço do Senhor em lugar dos primogênitos de Israel, poupados do extermínio histórico dos primogênitos do Egito por ocasião da primeira Páscoa, lá de Êxodo 11 e 12. O total deles foi de 22.000 machos de 1 mês para cima. Todo ser humano pertence em primeira instância a Deus, mas aqui o Senhor reivindica aqueles que foram tirados do Egito como suas primícias. A contagem dos levitas corresponde àquela das demais tribos dos capítulos 1 e 2, excetuando-se que todos os do sexo masculino, a partir de 1 mês de idade e não de 20 anos, deviam ser contados. Então, essa é a diferença. Os levitas não estavam sendo alistados para a guerra, mas para serviços especiais no recinto sagrado do Senhor. Os primogênitos só eram resgatados quando completavam 1 mês de vida. Portanto, os levitas que assumiam o lugar deles só eram contados a partir dessa idade. Os versos 14 a 37 são identificados aqui os clãs dos levitas e são prescritos os seus vários deveres. Os gersonitas deviam cuidar das estruturas maiores do tabernáculo, conforme os versos 21 a 26. Os coatitas cuidariam dos móveis interiores, conforme os versos 27 a 32. E os meraritas cuidariam das porções menores da estrutura, conforme relata os versos 33 a 37. Agora o verso 17, filhos de Levi. As 3 principais divisões dos levitas em Jerusalém, após o exílio, foram traçadas até chegar aos 3 homens mencionados aqui neste versículo 17. Comentando o verso 23, atrás do tabernáculo ao ocidente. A expressão ao ocidente quer dizer literalmente para o mar, numa referência ao mar Mediterrâneo. Os versos 25 e 26 descrevem os filhos descendentes de Gerson, que ficaram incumbidos de cuidar do exterior do templo do tabernáculo, sendo também os vigias deste templo portátil. Agora, pulando para o 38, os que se acamparão diante do tabernáculo ao oriente serão Moisés e Arão. Eles deviam acampar defronte ao tabernáculo da congregação, tendo o direito exclusivo de se aproximarem do santuário. Moisés, o líder, tinha posição de honra no arraial, um lugar central que lhe dava fácil acesso a todas as outras partes. Com seus filhos, os sacerdotes ficavam acampados a leste do tabernáculo, outro lugar de honra. Teria de ser executada. O serviço no tabernáculo era um ato de misericórdia, um meio para o povo comparecer diante de Deus. Mesmo assim, era marcado por rigorosa disciplina. Tinha de ser feito da maneira que Deus ordenava. A soberania de Deus ficava evidente nas limitações que ele impunha sobre os meios de aproximar-se dele. Versos 39 a 49,
Os varões primogênitos dentre os israelitas deviam ser remidos através da dedicação dos levitas ao serviço de Deus. Foi pago dinheiro pelo número de varões primogênitos que excediam ao número dos levitas. Agora, dos versos 40 a 51, finalizando o capítulo e o comentário, o recenseamento da tribo de Levi foi feito depois da contagem oficial dos primogênitos de Israel, para processar a troca oficial dos mesmos pelos filhos de Levi, que substituiriam os primogênitos no culto que prestariam ao Senhor no tabernáculo, como propriedade exclusiva de Deus. Como os primogênitos de Israel excederam em número aos levitas em 273 almas, foi exigido para seu resgate um pagamento em dinheiro, num total de 1.365 ciclos do santuário. Quantia essa entregue aos filhos de Arão, que representavam o sacerdócio do Senhor. Ok, aqui então nós estudamos os detalhes dos versículos deste capítulo, descrevendo de maneira muito detalhada este recenseamento, este censo dos levitas. O espírito de profecia, falando um pouco sobre a tribo de Levi, no recenseamento de Israel, precisamente antes de sua entrada em Canaã, Simeão era a menor tribo. Moisés, em sua última bênção, não fez referência a esta tribo, a tribo de Simeão. No estabelecimento das tribos em Canaã, teve esta unicamente uma pequena parte do quinhão de Judá, e as famílias que mais tarde se tornaram poderosas formaram diferentes colônias e estabeleceram-se territórios fora das fronteiras da Terra Santa. Agora, Levi também não recebeu herança, a não ser 48 cidades espalhadas em diferentes partes da terra. No caso desta tribo, entretanto, sua fidelidade a Jeová, quando as outras tribos apostataram, assegurou a ela a designação da mesma ao serviço sagrado do santuário. E assim, a maldição se transformou em bênção. Patriarcas e Profetas 236. Olha, falando sobre a tribo de Levi, que junto com Simeão fizeram a terrível obra de chacina lá em Siquém, mas depois a tribo de Levi recuperou-se, e em vez de maldição agora recebeu uma grande bênção. Devido à sua fidelidade a Deus, no caso do bezerro de ouro, Deus separou esta tribo para o serviço sagrado do santuário. Agora, vamos aplicar o capítulo de hoje em nossos dias, em nossa vida. Um país que ignora Deus diz adeus ao sucesso total, pois o caos ali reinará. Sem Deus, a vida é árdua, difícil, complexa. O coração vazio, sem Deus, é cheio de aflições, angústias e incertezas. País sem Deus é um país em crise. Povo sem Deus considera o dinheiro como segurança, a instabilidade. Portanto, o estudo de hoje nos ensina que um país que ignora Deus diz adeus ao sucesso total, pois o caos ali reinará. Sem Deus, a vida é árdua, difícil e complexa. O coração vazio, sem Deus, é cheio de aflições, angústias e incertezas. País sem Deus é um país em crise. Povo sem Deus considera
por exemplo, o dinheiro como segurança, a instabilidade predomina e a imoralidade multiplica-se centuplicadamente. Líderes espirituais são agentes divinos para combater as forças imorais. Portanto, levitas hoje representam líderes espirituais da Igreja neotestamentária. Portanto, as orientações de Deus a eles são fundamentais para nós. Na obra de Deus hoje, cada um tem o seu lugar, cada um tem sua função, tudo deve ser feito com total dedicação. Líderes espirituais são essenciais para o avanço. Nada deve ser feito por conta própria. Cada pessoa deve fazer o seu melhor. Não se deve agir de qualquer jeito, causando desarmonia. Líderes não são chefes, são servos. Não são executivos, executam serviços. Cada função deve ser realizada com reverência e santidade. A liderança visa o crescimento espiritual de toda a congregação. Especificamente, Deus orientou a Moisés com relação aos levitas no Monte Sinai, os quais seriam divididos no sagrado ministério da seguinte forma: primeiro, os sacerdotes, responsáveis pelo serviço diário de culto e adoração, que dependiam deles. E segundo, os levitas, que cuidariam do tabernáculo e seu transporte pelo deserto, devendo ser consagrados ao Senhor. Todas estas funções seriam divididas com as 3 famílias levitas: Merari, Gerson e Coate. Meraritas, Gersonitas e Coatitas, né? Os levitas não foram contados como guerreiros como as demais tribos, mas como líderes espirituais que guerreariam contra as forças do mal, para preservar a verdadeira adoração. Os levitas foram escolhidos por Deus para os servir em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel. Havia 22.000 levitas e 22.273 primogênitos. O Senhor ordenou, portanto, que fossem acrescentados 273 primogênitos por meio do pagamento de um resgate, de 5 ciclos por primogênito. Assim, Deus quer líderes que se preocupam com a salvação de toda a nação. Exercendo corretamente sua função, os líderes espirituais deveriam ser contados como pessoas que executam uma obra especial: a salvação do pecado, do mal e da morte. Se os líderes espirituais hoje exercerem corretamente suas funções e o povo os respeitasse, não teríamos nações tão corruptas como vemos em nossos dias. Portanto, um dos significados simbólicos mais proeminentes encontrados no capítulo de hoje é a ênfase na santidade do serviço a Deus. Os levitas eram escolhidos e separados por Deus para servir como mediadores entre ele e o povo de Israel. Essa separação e dedicação não eram meramente rituais, mas simbolizavam a necessidade da santidade na adoração a Deus. Assim como os levitas eram chamados a serem santos em seu serviço religioso, somos lembrados de que nosso próprio serviço a Deus deve ser permeado pela reverência e pelo respeito à sua santidade. A santidade é a qualidade distintiva de Deus, e Ele espera que aqueles que o servem o façam de maneira que reflita essa santidade. Isso envolve uma vida de retidão, pureza e devoção sincera. A separação dos levitas, portanto, não apenas simboliza a consagração deles a Deus, mas também nos exorta a consagrar nossas vidas a Ele em todos os aspectos. Cada ato de serviço, seja na igreja, em nossa comunidade ou em nossas vidas cotidianas, deve ser permeado pela consciência da santidade de Deus e do chamado à santidade em nosso próprio viver.
Olha que ensinamentos profundos nós recebemos através deste capítulo. Uma obra maior, concluindo nossa reflexão, e mais urgente, está diante de nós. O Senhor tem um propósito especial e grandioso para a vida de cada um de seus filhos. Todos nós somos chamados a fazer parte desta derradeira missão. Aquele que nos escolheu como suas primícias e nos resgatou por alto preço, deseja nos levar para a casa do Pai o quanto antes. Sejamos, pois, tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Amém? Que Deus seja louvado por sua palavra enviada para nós. Capítulo 3 de Números, nos trazendo esta profunda reflexão sobre a santidade de Deus e sobre o nosso compromisso de servi-lo como separados, como consagrados, como dedicados e mostrando a nossa contínua dependência total de Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, santificado seja teu nome aqui na terra como no céu. Muito obrigado, Senhor, pela sua misericórdia que se renova em nossas vidas mais um dia. Obrigado pelo seu amor, seu cuidado. Senhor, obrigado pela sua palavra que ilumina nossas mentes, que nos mostra, Senhor, o caminho a seguir. Queira estar conosco em mais este dia e abençoe a cada um dos que estão participando deste momento de comunhão. Habita em nós com teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui e se você sentiu Deus falando com você, se você tem desfrutado da presença de Deus, da sua paz e sentido a orientação de Deus, compartilhe. Também inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e deixe o seu like. Assim nós nos despedimos aqui e até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.